Olá, meus amados irmãos, tudo na bênção? Iria compartilhar com vocês hoje esse nosso Take 5 acerca da paciência de Deus. A paciência de Deus tem limite? A palavra de Deus vai nos mostrar em várias circunstâncias que sim. E uma delas eu quero compartilhar com você aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, a partir do versículo 14, vai dizer assim: Também todos os chefes e sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Termina aqui o versículo 16. Versículo 14 até o versículo 16. O contexto desse texto ele está no cronograma da história na era pré-babilônica, pré-cativeiro babilônico, onde o rei Zedequias governava o rei de Israel. O rei Zedequias, filho de Joaquim, um rei que foi empossado por outro rei, que era o rei do Egito. Ele governava e fez tudo que era mal aos olhos de Deus, e não somente isso, ele obstinou no seu coração se rebelar contra Deus. Ele desejou, ele se esforçou, se empenhou em não ouvir a voz de Deus. Esse tipo de liderança levou todo o ministério levítico, todo o ministério sacerdótico e todo o povo a também caminhar da mesma maneira. Pessoas que davam ouvido aos falsos profetas, pessoas que caminhavam por emocionalismo, pessoas que preferiam ouvir aquilo que lhe agradava ao invés de ouvir aquilo que eles precisavam ouvir, ou seja, aquela palavra de confronto. Essas pessoas foram se afastando de Deus, a ponto de Deus ainda ardentemente no seu coração, desejando, compadecendo-se do seu povo, desejando da salvação desse povo, Aí aqui é uma palavra que até foi confirmada lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, que diz que o desejo de Deus é de que todos se salvem, que nenhum se perca, e por causa disso ele é paciente. Mas chegou um momento que a paciência de Deus acabou. Chegou um momento em que a palavra de Jeremias, de que o Império Babilônico seria levantado para prender e deixar cativo, escravo, o povo de Israel durante 70 anos, essa palavra agora estava prestes a acontecer. E a palavra que vai confirmar, que vai rechaçar esse entendimento, está aqui no versículo 16, que diz que desprezavam e zombavam os mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, a ponto de até rejeitarem os profetas, incluindo aqui Jeremias, dizendo que o fato do povo fazer isso fez com que a ira de Deus se acendesse contra aquele povo. Romanos capítulo 1 vai dizer no versículo 18 que a ira de Deus está manifesta contra aqueles que detêm a verdade, mas andam em iniquidade. O que agrava a situação aqui não é o fato das pessoas não conhecerem a Deus, é o fato das pessoas conhecerem a Deus e não obedecerem a Ele. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas tudo pode. Ah, mas agora eu vivo pela graça. O fato de nós andarmos pela graça não quer dizer que a paciência de Deus é eterna. A ira de Deus ainda vai se acender contra a humanidade que não se santifica, contra a humanidade que não se dedica a Deus, que se volta contra o Senhor. E estamos vivendo esse tempo, irmãos. Tempo em que as pessoas não estão voltando mais para Deus. Voltar implica dizer alguém que um dia foi embora. Alguém que um dia pertenceu. Quantas pessoas estão fora da igreja dizendo: eu não preciso da igreja, eu não preciso viver em comunhão porque eu sou a igreja. Não, você é templo do Espírito, você não é a igreja. A igreja é o corpo, ou seja, vários membros conectados uns com os outros. Então, o que essa palavra quer dizer é que a paciência de Deus um dia vai acabar contra a sua vida. Você um dia vai ter que enfrentar a ira do Senhor. Busca se santificar, busca voltar ao Senhor. A paciência de Deus está chegando ao
ao fim. Estamos vivendo os últimos dias. Como está o seu coração? Está em paz com o corpo de Cristo? Está em paz com a noiva do Senhor? Porque ele vem para buscar a sua noiva, não o indivíduo. Ele vem para buscar o seu corpo. Deus te abençoe em nome de Jesus.